Boa noite a você, que a graça e a paz de Cristo sejam com todos. Os que estão aqui, os nossos visitantes e aqueles que estão também em algum lugar assistindo a transmissão desse culto. O nosso desejo é que Deus continue a falar e a ministrar ao seu coração através da sua palavra. Hoje é ceia do Senhor, nós estamos muito felizes por termos esse privilégio de participarmos da mesa do Senhor. E dessa feita, temos também a testemunhar esse momento tão importante na vida dessas pessoas que semana passada se batizaram e hoje estarão ceando conosco pela primeira vez. Que Deus os abençoe. É um momento muito especial, como disse a nossa irmã, naquele áudio que mandou, dizendo da alegria de poder participar desse momento, que é a ceia do Senhor. E eu fico feliz. Tivemos as nossas conferências semana passada, irmãos, e foi, pela misericórdia e pela bondade de Deus, uma grande bênção. A palavra do Senhor saiu desse lugar para curar os corações e produzir fé. Hoje, na ceia do Senhor, eu queria que você abrisse aquele texto bem conhecido de todos nós. Qual é? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Vamos fazer uma leitura. O Data Show vai projetar o texto. Queria também dizer que na hora da ceia nós estaremos apresentando também alguns irmãos que decidiram estar conosco e que estarão, por enquanto, estão congregando e na próxima assembleia serão chamados a serem membros dessa igreja. Capítulo 23, verso 23 do capítulo 11 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar. Pai querido e Deus amado, graças nós te damos por esse momento tão especial, onde a igreja de Jesus Cristo se reúne para celebrar o nome do Senhor, para cultuar o nome do Senhor aqui na Betel e em tantos lugares espalhados pelo mundo. Estamos aqui para prestar um culto a Ti, pedimos que enquanto fazemos, o Teu Espírito possa vir, tocando corações, curando, libertando, salvando, dando direção, trazendo resposta à vida daqueles que vêm com tanto anseio. O Senhor sabe como cada um entrou nesse lugar, por isso só o Senhor pode responder o anseio, trazendo consolo, fé aos corações. Deus, usa a minha vida para a transmissão da Tua palavra e abençoe a sua igreja. É a nossa oração no santo nome de Jesus. A igreja diz amém. Quero agradecer também aos irmãos pelas orações, pela minha vida e pela vida do irmão Frank. Sofremos um acidente na terça-feira, aqui na BR, fomos atropelados. Estamos aqui pela permissão de Deus, por um milagre de Deus. Não foi bom o acidente, foi feio. Não é? Mas graças a Deus, Deus tem um controle de tudo. O Deus que permitiu o acidente também nos livrou da morte. Entende isso? Vou repetir. O Deus que permitiu o acidente, porque Ele permitiu, também nos livrou da morte. E eu estou aqui para, meu nome, nome do irmão Frank, dizer que nós louvamos a Deus e agradecemos a cada irmão e a muitos que por aí oraram por cada um de nós. Eu estou aqui, estou com remédio, um pouco menos, na sexta-feira estava muito dopado, mas hoje um pouco menos, com muito hematoma. O irmão Frank um pouco pior, ore por ele, ore por mim também, tá, irmãos? Mas ore mais pelo irmão Frank, porque ele fraturou 3 costelas, ele quebrou um dedo e teve 2 trincas nessa área do nariz. Então, está dando muito trabalho para a Seição, né, irmã Seição? Mas vai ficar bom com a graça de Deus, para a glória do Senhor. Estamos aqui. Irmãos, o capítulo 11, 23, o verso 23 do livro de Coríntios nos fala muito e nos dá um privilégio incrível de participarmos da ceia do Senhor.
E esses elementos representam, mais do que você vê, é simbolicamente, mas o cálice e o pão representam a obra da redenção. A ceia do Senhor é bem mais do que um encontro que nós fazemos aqui. O texto sagrado vai dizer que a ceia do Senhor e que esses elementos são tão significativos para nos lembrar daquilo que um dia Jesus Cristo fez por mim e por você. Por isso não é apenas uma tradição de estarmos aqui todos os meses. Não é. A ceia do Senhor não é uma cerimônia vazia, sem sentido. Não, também não é. Tudo que está aqui tem um sentido e um valor tremendo, irmãos, e nós precisamos entender. Mas a ceia do Senhor, em primeiro lugar, é uma ordenança do próprio Jesus. O apóstolo Paulo começa o verso 23 dizendo: eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Então não é invenção humana, é pela vontade de Deus. Por isso nós cremos que é uma ordenança, porque foi ordenado. A ceia do Senhor é um convite à memória da igreja, mas uma memória que esteja sempre ativa e viva, para que a gente não se esqueça daquilo que um dia Cristo fez por nós. É um chamado a um relacionamento profundo e pessoal com Cristo. Quando nós pensamos na ceia, nós temos que pensar que Ele determinou, ordenou a ceia, para que nós tivéssemos uma relação profunda com Ele e nunca nos esquecêssemos disso. Os elementos, que é o cálice e o pão aqui representado, o corpo e o sangue de Cristo, que foi dado e derramado por mim, por sua vida, os elementos da ceia apontam para uma realidade sublime, uma realidade que fala da obra redentora, Jesus na cruz. E ela vai fazer três coisas que eu queria, então, será o tema da minha mensagem nessa noite, apontar em três sentidos. O sentido primeiro fala muito da história de Israel, é o passado. Quando nós lemos o Velho Testamento, você vai encontrar Jesus ali em todo o Velho Testamento. É verdade que você vai encontrá-lo por símbolos, por figuras, não é? Mas ele está ali presente, apontando para o futuro. É um passado que aponta para um futuro. Então, quando ler o Velho Testamento, se lembre que aquela simbologia, aqueles objetos, todo aquele tabernáculo, tudo aquilo, a lei, apontava para o futuro, que era Jesus Cristo, que era a obra de redenção que Ele viria fazer quando a gente fala do passado. Mas nós precisamos pensar também no presente, que é esse que nós vivemos aqui. Sim, a obra da cruz tem efeitos imediatos. Se no passado, para Israel, era apontado aquilo que eles tinham como figura e sombra, simbolicamente, daquilo que Cristo iria fazer, que Deus em seu Filho iria fazer, para nós, a igreja, esta obra foi realizada, ela tem efeitos imediatos. Exemplo, a salvação. A salvação, ela tem um efeito imediato. A salvação não passa por você ser bonito ou feio, inteligente ou não, ter um sobrenome importante ou não. A salvação é um ato de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Então, a salvação é o efeito imediato do presente da salvação, disso que está aqui simbolizado. Mas também a paz com Deus. O homem vive um conflito e em conflito, numa guerra contra Deus. Na verdade, é isso que está acontecendo no coração daqueles que não têm Jesus. O homem, ele se torna inimigo de Deus, ainda que alguns não saibam disso, ele está em guerra com Deus, a sua consciência está em guerra com Deus, e de imediato, quando ele recebe a salvação do Senhor, o crente não está mais em guerra, mas ele é unido através de Cristo, ele é unido ao Senhor, e agora ele tem paz com o Senhor. Óbvio que a gente ainda tem dificuldades, mas nós temos a paz de Deus agora em nossos corações. Então, o passado de Israel, que apontava Jesus que viria, o nosso presente, aquilo que vivemos, e os efeitos da salvação, que está representado aqui através da ceia do Senhor, a obra redentora, mas nós
precisamos entender que o apóstolo Paulo, no último verso que lemos, ele vai dizer: até que eu venha, o futuro. E esse futuro nos fala das promessas, as promessas futuras do Senhor, que já se cumpriram e ainda irão se cumprir, que nos produz esperança no coração, que faz elas renascerem a cada dia, porque elas foram prometidas pelo Senhor. Acontece que, quando nós pensamos no passado, que as Escrituras relatam o que iria acontecer, quando nós pensamos no presente, daquilo que vivemos hoje, mas quando nós pensamos no futuro, que são coisas que nós vivemos e recebemos pela fé, mas ainda não está perfeito, ainda não está do jeito que deveria estar. Então isso gera um tipo de conflito na cabeça do crente, porque foi feito, mas ainda não está perfeito, digamos assim, plenamente. O exemplo é esta paz que nós temos, a paz com Deus. Quando aceitamos Jesus, não estamos mais em guerra, mas aqui e acolá, você se pega sem paz no coração. Oh, meu Deus, é muito comum a gente dizer assim: eu estou sem paz, eu não estou em paz. Você não está dizendo da paz com Deus, mas você está sem paz no sentido de alguma coisa está lhe incomodando, alguma coisa não está bem na sua vida, e você está aflito, e por isso lá em Filipenses o apóstolo Paulo vai dizer que então vai orar, vai colocar diante de Deus todas as suas situações, e ele vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, não é a paz com Deus, mas a paz de Deus virá ao seu coração e guardará a sua mente e o seu coração. E é disso que eu quero falar nessa noite, algo que traz conflitos dentro de nós. Se Jesus está na minha vida, por que eu ainda sofro? Se Jesus está na minha vida, se eu fui salvo, por que eu ainda peco? Se Jesus está na minha vida e a mesa da ceia representa a gloriosa redenção do Senhor, por que eu ainda adoeço? Se Jesus me salvou, Ele me ama, como a Bíblia diz, por que eu ainda sou atropelado por carros? Por que eu sofro acidentes? Então por que eu ainda preciso, por que eu adquiro doenças às vezes e até muitos falecem devido a algumas doenças que são pegos? Nós chamamos isso na teologia de entre o já e o ainda não. E é disso que eu quero falar com vocês, porque quando nós entendemos isso, as coisas vão mudar. O conceito escatológico, teológico que é escatológico, entre o já e o ainda não, permeia as Escrituras e nos ensina a realidade do reino presente que foi inaugurado por causa dessa mesa que ela representa, mas que ainda vai ser consumado na volta de Jesus. Este tema é essencial para aprendermos que a vida cristã, ela se cumpre em promessas, mas ela ainda nos faz aguardar a realização plena dessas promessas. Então, o primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos é a realidade do já. A realidade do já é o primeiro ponto. Ela foi inaugurada no dia que Jesus encarnou e desceu sobre esta terra. Com a vinda de Cristo, o reino de Deus foi inaugurado. E a história conta isso. João, capítulo 1, o Evangelho de João, narra isso. A vitória sobre o pecado, sobre a morte, foi garantida lá na cruz. E por isso nós temos o já, a ressurreição. Este é o já de Deus. O já, mas ainda não. Como é isso? É porque quando Cristo veio, e o texto sagrado lá em Lucas 17, 21, ele vai dizer assim: pois o reino de Deus está entre vós, está entre vocês, né? O reino de Deus está entre vocês. Este é o já. Então, quando Jesus morreu na cruz, irmãos, essa ceia, o plano de redenção, este cálice e este pão, nos aponta o já do Senhor. Se cumpriu. O pecado foi vencido. O crente, aquele que está em Cristo, ele não está mais debaixo do poder do pecado. E é preciso entender isso, porque nem o mundo entende, e às vezes até o crente não entende isso, e fica meio confuso.
Quando você recebeu a Jesus no seu coração, o pecado, a Bíblia diz que não tem mais domínio sobre você, então já aconteceu. O pecado não lhe domina mais. Como seria isso? É aquela pessoa que tem um impulso de pecar compulsivamente. Ele diz, e é muito comum a gente escutar isso no mundo, eu não consigo. Já ouviu alguém falar, eu não queria, mas eu não consigo, é mais forte que eu. É o poder do pecado. Mas quando Cristo morreu na cruz, Ele destruiu o poder do pecado. E o pecado, Paulo vai dizer aos romanos, não tem mais domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo do pecado, da lei, mas debaixo da graça. O reino de Deus se cumpriu e foi inaugurado. Aqui Jesus deixa claro que o seu reino é uma realidade presente. Sua obra na cruz trouxe redenção verdadeira. Aos que creem nele, já experimentam os benefícios da salvação. Então o pecado não tem mais poder sobre a sua vida, porque o Senhor venceu. Mas a Bíblia diz que ele venceu a morte. O texto sagrado vai dizer, ó morte, aonde está a morte, a sua vitória. Mas aí você vai dizer, mas a gente ainda morre. O crente ainda peca. Bom, o crente peca, mas ele não é escravo do pecado. O erro e o pecado na vida de alguém que recebeu Jesus deve ser um acidente. E não deve se repetir no mesmo lugar. É um acidente. O poder do pecado não te domina. A presença do pecado ainda está no mundo. O poder do pecado foi aniquilado. A morte não tem mais o poder de acabar definitivamente com o homem. Por quê? Porque onde está a morte, a sua vitória? É o já. Ele venceu. Mas a gente ainda morre. A Bíblia vai dizer que Cristo ressuscitou. Mas a gente ainda morre. O já do Senhor aconteceu. Mas ainda não plenamente em alguns aspectos na vida do cristão. E às vezes nós não entendemos isso. Por isso, nós precisamos entender, Efésios 2:6 vai dizer assim, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, já aconteceu. Nós já fomos ressuscitados. Aliás, nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. O apóstolo Paulo vai dizer. A ceia do Senhor, ela nos ensina isso, que nós somos ressuscitados. Essa lição foi passada para esses irmãos que estão aqui na frente. Que o batismo tem um simbolismo da morte e da ressurreição, que o apóstolo Paulo faz essa analogia na pessoa de Jesus Cristo. Então o já é que sim, a morte não tem mais poder e domínio, nós passamos da morte para a vida. O cristão já vive como um cidadão do céu. Pastor, mas eu ainda não estou lá, mas já está pela fé, o já aconteceu sim, pela obra da cruz, por aquilo que essa mesa representa, você já é um cidadão do céu. Desfruta as bênçãos espirituais e as evidências dessas bênçãos conquistadas pelo Senhor no presente século. Aqui, você pode ter paz no seu coração. Apesar de ter momentos de instabilidade, Deus vem a você. Não está na plenitude que deveria estar, mas sim você pode rogar ao Senhor, e a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, tomará o seu coração e a sua mente, guardará. Isso está sendo cumprido, e se cumpre na vida de quem? Mas eu ainda, por vezes, fico preocupado, por vezes tenho medo, eu ainda sofro nesse corpo, mas eu sei que o Senhor já operou. Isaías vai dizer que Ele levou sobre nós as suas dores, as nossas enfermidades, as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Então o já aconteceu, porque Cristo nos curou da ferida do pecado, do poder da morte, mas nós ainda adoecemos. O cristão vive
hoje pela fé como cidadão do céu e desfruta das bênçãos do Senhor, ainda que isso não seja na plenitude. Veja, o ainda não, a plenitude vindoura. O já é se apropriar daquilo que já foi feito. O ainda não é porque a plenitude ainda vai chegar. Embora o reino tenha sido inaugurado, ele ainda não foi consumado. Há alguns estágios no plano da redenção. O homem foi criado em perfeito estado. O homem caiu e foi separado de Deus. É o segundo estágio. O homem em Cristo Jesus, porque ele veio, e esta mesa representa isto, ele volta ao Senhor e ele pode voltar ao seu Criador. É o terceiro estágio, a redenção. Mas ele ainda está neste mundo, falta a quarta, que é a glorificação, e porque ela não chegou, é o já e ainda não. Porque ainda estamos aqui, porque ainda vivemos de um mundo caído, porque ainda estamos num corpo perecível, porque ainda estamos sujeitos a pegar doenças, a sofrer acidentes, a falharmos. Mas isso não é uma desculpa, porque nós já somos cidadãos dos céus, porque nós já fomos libertos do pecado, porque nós já ressuscitamos em Jesus Cristo, porque nós já somos mais que vencedores. Esse é o já do Senhor. Por isso o crente não pode se acomodar e baixar a sua cabeça e se entregar quando vê essas coisas acontecerem, porque o ainda não trata da plenitude. Embora esse reino tenha sido inaugurado, ainda não consumado. A presença do pecado, o sofrimento, a morte, indica que nós aguardamos a restauração final. Romanos capítulo 8, verso 22 e 23. Vai dizer assim: sabemos que toda a criação, geme com dores de parto até agora. Olha aí. Está falando aqui uma analogia sobre uma gravidez, uma mulher que está prestes a dar a criança, a ter a criança. E não é isso, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Se tivesse um corpo glorificado, como o de Jesus, quando ressuscitou, certamente o carro que bateu em mim não ia fazer efeito algum. Por quê? Porque estaria cumprido. Era o já e o já, na sua plenitude. Mas é o já e o ainda não. Então eu fui atropelado por um carro e esse corpo sentiu a pancada. Porque eu não sou um corpo glorificado. Mas o texto de Romanos vai dizer que nós estamos gemendo, esperando a redenção do nosso corpo. Paulo reconhece que enquanto temos o Espírito como garantia, ainda esperamos a redenção, e é o Espírito Santo que está aplicando em nós toda a ação do plano redentor. Apocalipse vai dizer no verso 21:4, Apocalipse 21:4, vai dizer assim: ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Percebe? O já e o ainda não. Precisamos entender isso, irmãos, e pela fé, saber que somos cidadãos dos céus, e que por causa desse mundo caído, e de Deus ter feito tudo, e essa mesa fala que Ele completou a sua obra, mas a plenitude disso ainda não nos alcançou, porque falta a glorificação dentro dos 4 estágios. Podemos destacar que essas promessas nos dão esperança, pois vivemos aguardando o dia em que todas as coisas serão restauradas, e esta é a esperança do crente.
Essa é a esperança do crente. Quando a gente perde alguém, quando a gente sofre alguma coisa, a gente sabe, porque o Espírito aplica sobre os nossos corações aquilo que já foi feito na cruz, embora a gente ainda não possa ter a plenitude disso, mas a gente tem consolo no coração. Muitos não têm isso, irmãos. Tem pessoas que ficam enlutadas por resto da sua vida, no sentido de não conseguirem compreender que Deus controla todas as coisas. Para alguns talvez seja um absurdo eu dizer, Deus permitiu que aquele homem passasse por cima de nós. Isso é um absurdo, pastor. Mas eu posso completar e dizer, mas Deus impediu, em um ato que era quase certo que nós morreríamos, Deus disse, passa, mas não mata. Porque Deus controla todas as coisas. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Porque ainda que o inimigo tenha alguma ação, porque ele também venceu o diabo, e tem gente que acha que o diabo está fazendo o que quer e como quer, e não é, e nunca foi. Quando daquele diálogo de Satanás com o Salvador, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e ele começa a colocar condições, o Senhor é quem coloca condições. Falou, pera lá, você pode mexer nisso, você pode mexer nisso na vida do meu servo Jó, mas disso aqui não, a vida você não tira. Então quem determina é Deus. Porque em Cristo Jesus o já aconteceu. Mas ainda tem o ainda não. E por isso que a gente precisa entender, falar, você não é crente, por que você está passando por isso? É porque o já e ainda não, minha irmã, meu irmão. Deixa eu te ensinar a Bíblia. Eu já sou um vencedor, pela fé. Eu já estou assentado nas regiões celestiais. Paulo vai dizer que o crente está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Mas é pela fé, ainda vivo nessa terra, caída, rodeado de pessoas más. O já, mas o ainda não, em alguns aspectos. Mas tudo um dia será restaurado para a glória do Senhor, amém? Por isso a gente quando quer consolar alguém que perdeu um ente querido, a gente manda o texto de Apocalipse 21 para dizer, lá não haverá mais isso, não haverá mais choro, mais dor, não haverá nada disso. Mas a terceira lição para a vida cristã é entre o já e o ainda não. E como é que nós devemos viver então? Se há o já e o ainda não, como eu devo viver? Como é que a Bíblia me ensina a viver? Primeiro ponto, viva com esperança no seu coração. Mesmo em meio a desafios, devemos lembrar que Deus já venceu a batalha final. Você quer entender isso? Leia Apocalipse. Não tenha medo daquele livro. Leia para fortalecer o seu coração, porque Apocalipse, que é a revelação das coisas dos últimos dias, vai revelar a você que apesar de todo o caos, de toda a maldade do mundo, dos homens achando que pode destruir o mundo num apertar de botão, que eles controlam e dominam tudo, quero te dizer uma coisa, quando você lê o livro de Apocalipse, você vai entender que na verdade o fim já foi estabelecido e tudo está na mão do nosso Criador. Nada, absolutamente nada nessa terra cai, acontece, ninguém vai, ninguém vem, ninguém faz, sem Ele permitir, porque nele está toda a glória e todo o poder. Por isso o crente deve viver sobre a esperança. Ainda que haja o já e o ainda não, nós somos convidados pela palavra de Deus a viver com esperança. Em meio aos desafios, às batalhas, às lutas, sabendo que a batalha final já foi vencida. Filipenses 3, 20 e 21, o texto sagrado vai dizer, mas a vossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias! A nossa cidadania, veja, é o já e o ainda não, tudo juntos, mas ele está no bordo da esperança, porque já foi cumprido e está sendo cumprido.
nós somos peregrinos nessa terra. O texto sagrado vai dizer que somos cidadãos dos céus. E aguardamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que o texto lá de 1 Coríntios 11, 23, fala sobre isso, que é até que Ele venha. E nós, na ceia, nós estamos aqui, olhando para esses elementos, deslumbrando e desfrutando daquilo que foi feito na cruz de Cristo, e temos essa esperança que daqui eu não sou, aqui não ficarei, porque eu tenho um lar. Jesus disse isso no Evangelho de João. Eu vou, ele disse aos discípulos, mas eu voltarei. Mas eu vou preparar um lugar. Para onde eu estiver, esteja vós também. Veja, ora, se você não crê nisso, não há esperança no seu coração. Que miserável somos nós de pensarmos que é só essa vida aqui. B, o ponto 2, servindo no presente. Enquanto aguardamos o ainda não, somos chamados a sermos agentes no reino presente. Mas também não é abandonar. Também não é abrir mão e dizer, não, Deus já me salvou, eu tenho uma casa, eu tenho um lar, está tudo consumado. Não é fazer como os Tessalonicenses, Jesus vai voltar, Jesus está chegando, eu não vou pagar mais conta, eu não vou mais trabalhar. E a resposta de Paulo, àqueles que distorciam a verdade bíblica, era, se você não trabalha, você também não deve comer. Nós não podemos abrir mão de, neste tempo de cumprimento da glorificação, no presente século, sermos instrumentos e agentes de Deus no ainda não. Nós somos chamados para isso. O texto de Mateus capítulo 5, 14 e 16, vai dizer assim, vocês são luz do mundo. O ainda não está ao nosso derredor, mas ele diz, apesar disso, o já se cumpriu. E vocês são luz do mundo, e vocês são sal da terra, então façam o que tem que ser feito, porque tudo já foi consumado. Ele diz que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que os irmãos vieram aqui fazer está no tempo do ainda não, mas eles não estão parados, eles sabem que o já se cumpriu na eternidade, mas o ainda não, porque estamos vendo que falta o cumprimento, porque falta a última etapa da redenção, que é a glorificação, mas eles não estão parados, eles estão continuando a buscar o apoio da igreja, do povo de Deus, e divulgando o evangelho, para que Deus alcance vidas, que a luz de vocês continue a brilhar no mundo, para que os homens vejam a luz e as boas obras através da luz e glorifique ao Pai que está nos céus. O texto enfatiza que o cristão é chamado a testemunhar da luz do reino em um mundo em trevas. Quando nós vamos para a ceia do Senhor, nós precisamos pensar o que foi feito através desses elementos, o que eles representam, e em memória a tudo isso, eu preciso brilhar. Eu não tenho luz própria, mas através de mim, Cristo brilha. O terceiro ponto, aguardando com paciência. Lembrando que a paciência é um fruto do Espírito Santo, segundo Gálatas. Aguardando com paciência. A tensão entre o já e o ainda não exige paciência e confiança na soberania de Deus. Veja, eu comecei dizendo que nós vivemos um conflito, tem crentes dentro de igrejas aí que há muitos anos ficam nesse conflito. Oh, meu Deus, como é isso? Você escuta, quando lê os salmos, você percebe os salmistas muitas vezes dizendo, Senhor, por que que o ímpio prospera? Senhor, por que que isso acontece?
Ele está ali entre o já e o ainda não, mas entre o já e o ainda não, é preciso você deixar que o Espírito aplique, o Espírito Santo aplique esse fruto chamado paciência, que gera confiança na soberania divina. Hebreus capítulo 10, verso 23. Ele vai dizer, Hebreus 10, 23, apegamo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é o quê? Fiel. Homens quebram palavras, governos quebram palavras, contratos são rompidos, mas Deus não vai romper a aliança que fez com você. Ele nunca vai quebrar a aliança que fez com você. Pelo contrário, o texto sagrado diz que ainda que você seja infiel, ele permanece o quê? Fiel, porque ele não nega a si mesmo. Isso é glorioso, a gente ter essa convicção e essa certeza, de saber que esta paciência, apesar de tudo isso, a paciência que vem como um fruto do Espírito, para entendermos que já foi consumado, tudo está feito, já, mas ainda não, porque há um tempo ainda, até que ele venha a segunda vez, para buscar a sua noiva. Em um mundo caído, de homens caídos, de um crente servo de Deus, que apesar de redimido, e já recebeu a aplicação da redenção, ainda não na plenitude, porque ainda erra, fala mal do irmão, aqui e acolá passa num sinal, recebe multa, briga com o outro, acha ruim isso e aquilo, se comporta de maneira que não parece que foi transformado. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia Sagrada diz que a obra que Deus começou na sua vida, Ele terminará até o dia da volta de Jesus Cristo. Aleluia. E essa é a nossa esperança. Por isso não lhe falte esperança, não lhe falte paciência, não lhe falte ser luz e brilhar nesse mundo tenebroso. Porque apesar de tudo isso, Deus continua agindo sobre o seu povo. E quando nós vemos a ceia, nessa comunhão profunda com o Senhor, nós aprendemos. Viver entre o já e o ainda não é um chamado à fé e à esperança. É preciso ter fé e esperança. Confiar no controle de Deus, como salvos em Cristo, desfrutando das bênçãos do reino presente, mas aguardando com anseio o dia do retorno do Senhor, aonde o reino pleno se concretizará na plenitude da pessoa de Jesus, num abrir e fechar de olhos. Ele virá com seus santos anjos nos céus, e tudo vai mudar. A esperança cristã não é uma fuga do presente. Por isso nós não podemos negar, não é uma negação, por isso é o já e o ainda não, não é uma negação, negar não adianta, negar vai te frustrar, vai confundir a sua cabeça. A esperança do cristão não é uma fuga do presente, mas uma força para viver com propósito em fé e esperança, esperando o cumprimento daquilo que na eternidade já se concretizou. Quando Jesus disse aquela frase última lá na cruz, Pai, recebe o meu espírito, tudo está consumado. Portanto, devemos viver com alegria o já, enquanto olhamos para o ainda não, confiando plenamente na fidelidade, no controle de Deus. Amém? Eu quero terminar. Quando eu e o irmão Frank fomos colocados dentro da ambulância, e demorou muito, e eu não tinha outra coisa senão me divertir ali com aquela situação. Todo arrebentado, Frank sangrando, e eu pedindo, pelo amor de Deus, me dê um remédio, eu não estou aguentando de dor. E as enfermeiras, não pode, tem que fazer todos os exames, o médico tem que autorizar. Eu falei, me dê um remédio, por favor, eu estou com muita dor. Aí, como eu vi que não tinha resposta, eu falei, Frank, eu vou lhe dizer, eu estou todo quebrado, você está todo lascado aí, mas graças a Deus nós estamos com o bucho cheio, né, Frank?
porque a gente tinha comido 2 espetinhos cada um, arroz de leite, farofa, vinagrete. Eu falei, eu estou aqui todo quebrado, mas eu estou feliz, Frank. E elas riam lá dentro do carro. Aí passou mais um pouquinho, eu falei, a gente não vai sair do lugar não, porque eu estou com muita dor, não vai sair, não saímos nem da BR ainda. Ela, calma, eu falei, eu vou fazer outra brincadeira. Eu falei, Frank, é preciso mais do que uma caminhonete para quebrar a gente, hein, Frank? Só se fosse um caminhão, porque caminhonete não quebra não, porque Deus não deixou. E elas começam, menino, você está brincando? Eu falei, não estou brincando não, é como eu creio. Eu tenho esperança. Deus está no controle de tudo. Eu tenho fé, nós precisamos viver com fé e esperança. E a minha palavra, e a palavra de Deus para você nessa noite, apesar de tudo que está acontecendo na sua vida, e eu não sei exatamente, porque você está me vendo aqui em pé, não sabe o tamanho da dor que eu estou sentindo, você não tem ideia de como está meu corpo, e nem pode ver, mas eu quero te dizer, apesar disso, apesar de você não ver, como eu não estou vendo a situação de vocês, não conheço, quero te dizer uma coisa, tenha fé, tenha esperança na pessoa de Jesus Cristo. Porque o que você está vendo aqui representado, que é a redenção, já se cumpriu. E ainda não, porque você ainda sofre, mas tenha fé e esperança, porque tudo já foi consumado. Já foi consumado, amém? Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e a você que está em algum lugar assistindo esse culto.